Glória a Deus, aleluia. Salve, meus amados irmãos, na santa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é um motivo de alegria, né? De estar mais um domingo e mais um dia na presença de Deus, amém? Quero convidar os irmãos, em referência à palavra do Senhor, para se colocar de pé nessa tarde, amém? Vou ler aqui com você uma palavra bastante conhecida, mas Deus me tocou diferente, amém? Aqueles que podem se colocar de pé, se coloca. Aquele também que não pode, abre a sua Bíblia, ou querer acompanhar aqui também na leitura, fique à vontade, amém? Vou ler em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, que sobre título vai dizer: Jesus acalma a tempestade. Aqui quando essa passagem fala Jesus acalma a tempestade, eu nem precisava ler o contexto. Jesus já está dizendo: eu acalmo a tempestade na tua vida. Só que eu vou ler agora no versículo 35, amém? Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outro lado. Amém? Pode se assentar. Aqui quando Deus fala para o seu discípulo, passemos para o outro lado. Quando eu fui pesquisar, pastor Renato, a palavra passamos vem do verbo passar. E algo me chamou bastante atenção quando Deus fala, passamos para o outro lado. Ele coloca no plural. Ou seja, Deus está falando, eu, você, nós todos vamos passar para o outro lado. Deus já prometeu para os discípulos, vamos passar, não importa o que vier, mas vamos passar para o outro lado. Só que os discípulos do Senhor não entenderam o que ele queria dizer. E Deus vai falando, se tu estiver comigo confiando e deixando eu acalmar a tempestade, vai passar para o outro lado. E agora a palavra vai dizer que os discípulos já era tarde, Deus dispensa a multidão, entra no barco e fala para o discípulo, antes mesmo de entrar, ir até o outro lado. Passamos para o outro lado. Só que agora a palavra vai dizer, quem estava com o Senhor naquele barco, não foi qualquer pessoa. Quem estava naquele barco com o Senhor Jesus Cristo, foi os seus discípulos, escolhido a dedo. Ou seja, você nessa tarde é um escolhido do Senhor a dedo. Você foi chamado pelo nome, não pelo pecado. Jesus, ele conhece a tua história, a tua vida, o teu pecado, mas ele te chama pelo nome. Jesus, ele escolhe aquele quem ele acredita e confia. Só que a palavra agora vai dizer, se você abrir em Salmos, de capítulo de número 37, olha o que Salmos vai dizer para nós, 37, versículo 5. Algo bastante interessante. A palavra vai dizer que aquele discípulo estava com o Senhor Jesus Cristo. Só que algo me chama a atenção. O discípulo via o Senhor fazendo um milagre, via o Senhor operando, mas ele estava aflito. Olha o que Salmo 37, versículo de número 5, 7 vai dizer. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Os discípulos do Senhor, ele entregou a vida para o Senhor, andava com o Senhor no caminho, mas não confiava no Senhor. Como assim Israel, o discípulo não confiava? No instante eu vou chegar nesse ponto para você entender. Os discípulos entregou o caminho ao Senhor, ouviu a voz do Senhor quando chamou ele, seguia o Senhor, mas não confiava no Senhor. Porque naquele barco não era qualquer um não. Aqui naquele barco quem estava era o Senhor Jesus Cristo, não era qualquer pessoa não, era o príncipe da paz, rei dos reis, o filho do Deus Altíssimo. E os discípulos não tinham entendido isso. Ali a palavra vai dizer que aquele discípulo, ele entra no barco, Jesus fala, vamos passar para o outro lado. Ali os discípulos, eles entram. Está tudo bem, na nossa vida somos assim, quando está tudo maravilha, está bem, pessoas esquecem da igreja, pessoas não lembram do Senhor, pessoas não procuram o Senhor,
mas quando começa a se levantar a tempestade, a primeira coisa que vem na mente é correr para o socorro, é correr ao braço do Senhor, é pedir ajuda a quem a gente sabe que vai resolver. Só que agora você vai no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 8. Olha o que a palavra vai dizer: secando-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus fala para os seus discípulos aqui: vamos passar para o outro lado. Jesus, ele não está falando talvez vamos passar ou vamos tentar passar. Quem que aqui mora no Nordeste conhece, quando tem um rio e enche, a gente olha e fala, vamos tentar passar que está cheio. Jesus falou, não, vamos passar para o outro lado da margem do rio, não importa o problema que vier, não importa a tempestade que vier, pode vir o que for, mas vamos passar para o outro lado. Agora a palavra em Isaías vai dizer que a palavra do Senhor, ela é fiel para cumprir nas nossas vidas. Agora eu pergunto para vocês, será que aqueles discípulos estavam confiando em Deus? Será que aqueles discípulos acreditavam no Senhor Jesus Cristo? Se eles acreditavam, eles não temiam a tempestade, pelo contrário, eles glorificavam. Se veio a tempestade, o meu mestre está no barco, ele vai resolver. Se está vindo a tempestade contra a nossa vida, quer nos afogar, até mesmo afundar, o nosso Senhor vai resolver essa situação, porque Ele está no barco, Ele está na casa. Se você não entendeu, deixa eu te dizer, é Deus que está na direção da tua vida, foi Deus que prometeu, não foi o homem, não foi a mulher, foi Deus que falou que vai salvar a tua família, então Ele vai salvar a tua família. Aí o Senhor Jesus Cristo, Ele é tão poderoso que Ele usa o profeta Isaías há muitos anos atrás, vai dizer a Bíblia aí os relatos, entre 700 a 820 anos na vinda de Cristo. Mas será que aquele discípulo não conhecia a palavra de Deus? Que a palavra vai dizer que o Senhor, Ele não é homem de falar e nem mentir e nem voltar atrás. Ele não se arrepende daquilo que ele fala, e a palavra deixa bem clara no contexto, vai passar para o outro lado. Você não entendeu, deixa eu dizer, você pode estar passando hoje por um problema no teu casamento, mas vai passar. Você pode estar passando por um problema financeiro, mas vai passar. Você pode estar passando até mesmo por uma causa na justiça, mas vai passar e vai chegar na tua mão, só basta você confiar no Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias. No mesmo Isaías, para completar esse texto, de número 55, versículo 11, olha o que Deus maravilhoso fala. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia. O Senhor falou, vai passar. Os discípulos, vamos passar, não está acontecendo nada, vamos passar. Nas nossas vidas, meus amados, somos assim. Como está tudo bem, nós achamos que está tudo ok, esquece até mesmo da casa de Deus, esquece do propósito do Senhor com nossas vidas, com a nossa família. Tem gente que está precisando de oração, você não ora. Tem gente que está precisando da tua ajuda, você não pergunta se a pessoa quer ajuda ou não. Aí eu me pergunto, tem pessoas que têm vontade de fazer a obra, mas não quer evangelizar o vizinho. Tem pessoas que têm vontade de fazer a obra do Senhor, mas não tem coragem de abrir a boca para a vizinha da frente e falar, Deus te ama, enquanto a vida é esperança. Ela quer fazer a obra fora de casa, ela quer fazer a obra em outros lugares, mas onde precisa, ela não quer fazer a obra do Senhor. Aí a palavra vai dizer em Marcos que os discípulos, ele entra naquele barco, e Jesus estava com ele, e algo me chama bastante a atenção, que onde o Senhor está, o milagre acontece. Onde o Senhor Jesus Cristo está, o milagre acontece. Jesus, ele não só é um mestre em nossa vida, Jesus, ele é professor e doutor em realizar milagres em nossas vidas. Você não entendeu, eu vou te dizer. Jesus não é só o nosso Salvador, Jesus é mestre, doutor, formado em realizar milagres nas nossas vidas.
E aqueles discípulos ali, ele entra no barco. Mas eu pergunto, se Jesus falasse, ó, vamos entrar, vamos passar para outra imagem, só que vai vir um problema aí, tá? No meio do caminho vai vir uma tempestade, não me acorde não, resolve os seus problemas, porque eu vou continuar dormindo aqui no meu canto. Mas Jesus não, Jesus fala, vamos passar para o outro lado. Jesus quis dizer, eu estou aqui, tá? Fica calmo. E a palavra de Deus vai dizer em Marcos, no capítulo Marcos mesmo, 4, de número de 36, e eles deixando a multidão, levou consigo, assim estava no barco, havia também com ele outras barcos, ou outras pessoas. O que isso quer dizer, Israel? Eu quero dizer para você nessa tarde, não é você que só passa problema, não é você que passa no meio da tempestade, não é você que passa só dificuldade, pessoas também estão passando a mesma coisa que você, até pior do que você. Tem pessoas que estão com a vida destruída, financeira, espiritual, conjugal, sentimental, está mais pior do que você anda reclamando da tua vida que está levando. Quantas pessoas estão nos hospitais agora entubados? Quantas pessoas estão agora na fila esperando um respiratório e sofrendo? Mas aí muitas pessoas vão dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu mandei se cuidar, eu mandei se tratar, mas não cuida. Mas só quem passa e sabe a dor é quem está sentindo. Só quem passa e sabe a dor é quem está sentindo. Muitas das vezes é falta de conhecimento, é prudência? Sim. Tem pessoas que não ligam para nada? Sim. Não se cuida? Sim. Mas a gente só vai dar valor à nossa vida como estamos na maca do hospital. Assim como o pastor falou aqui, eu só fui dar valor ao meu ministério quando eu entrei, fiquei face a face com o Senhor, e o Senhor falou, eu vou te dar mais uma oportunidade de pregar minha palavra e fazer a minha vontade e não a sua, porque eu chamei você, foi para fazer a obra, não foi para ficar parado, não murmurar, não, foi para pregar a palavra minha. Aí Deus vai dizer, tinha mais pessoas. Eu pergunto para vocês, será que aquelas pessoas também não passou no meio da tempestade? Qual que é a diferença? Aquelas pessoas não tinham o Senhor Jesus Cristo no barco, mas os seus discípulos tinham o Senhor. Mas Israel não entendia ainda o contexto da mensagem. Eu vou chegar agora ao ponto. No mesmo Marcos 4:37, levantou-se grande temporal, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Eita Deus! Vai dizer que o barco ali vinha as ondas, creio eu que Jesus já estava deitado e dormindo, as ondas começam a tomar o barco. Quem já pescou em alto mar sabe como que as ondas bate forte, e as ondas vai começar a encobrir o barco, encher o barco. Quando o barco começa a encher, se você não for rápido e tirar água, a tendência é afundar. Quando o barco começa a encher, as águas começam a bater, o barco, a tendência é afundar. Assim é eu e você. Quando o inimigo se levanta, começa a te bater, e você não confiar naquele que te falou, vai passar, a tendência sua é cair, a tendência sua é afastar, a tua tendência é parar no meio do caminho e murmurar, mas não acreditar na promessa do Senhor. E a palavra vai dizer que, no versículo de número 38, estava na popa dormindo, sobre uma almofada, despertando disse, mestre, não te dá perecemos que nós se afundamos? Aí o discípulo sai da proa e vai para a popa, vai acordar o Senhor Jesus Cristo. Só que ali, eu comecei a entender essa mensagem, Deus falou assim, você não entendeu o que eu quero falar para a minha igreja. Eu fui buscar, essa mesma mensagem, pastor Renato, vai estar em Mateus capítulo de número 8, versículo 23, 27, vai estar em Lucas 8, 22, 25, só que o Senhor falou, vai em Marcos. Eu falei, mas por que Marcos? Lá dá mais detalhe real. E ali eu comecei a ler a palavra na madrugada, li, não entendi, fui para o joelho, falei, Senhor, não estou entendendo. Deus falou, você não está entendendo? Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, você trabalha com o quê? Eu falei, entendi, agora entendi. Vou explicar para vocês. Eu trabalho numa fábrica que faz barco.
Vou te falar uma coisa, quando fala que o Senhor estava na popa, para quem não sabe, a popa é a traseira do barco, para quem não sabe, a popa é a traseira do barco. Para muitas pessoas que não conhecem esse náutico, vai dizer quem faz a curva do barco é o bico. Não, quem faz a curva do barco é a popa, porque onde vai a popa há o motor, aonde vai a força do barco é onde está o motor, e onde o Senhor Jesus Cristo estava, na popa, ou seja, atrás do barco. Quem era a força daquele discípulo era o Senhor. Quem dá força para mim e para você nessa tarde, está de pé, é o Senhor. Quem dá direção na minha e na tua vida é o Senhor. Quando Deus fala, vai passar, não importa o problema que tu está passando, não importa a tua situação, vai passar, porque Deus está dando direção hoje na tarde para você. E ali, Deus vai dizer que ele está na popa. Só que também vou te explicar. A popa é um lugar complicado de estar. Por quê? Vai o motor, vai a casa de máquina, vai todo o contexto do barco. Só que a vista privilegiada é a proa. Você não entendeu ainda. A proa é a frente do barco, onde você vê a paisagem toda. Deus deixa o seu discípulo num lugar melhor de destaque, e ele fica na retaguarda guardando, ele fica direcionando. Só que os discípulos não confiou na promessa do Senhor, foi acordar lá atrás. Ou seja, você está caminhando achando que é o tal, você está andando sozinho. Começa a colocar o Senhor na direção da tua vida, começa a colocar o Senhor na direção da tua casa, da tua família. Tudo que tu for fazer, apresenta ao Senhor, e Ele vai te dar direção nessa tarde. E ali o discípulo, ele está no lugar, Renato, pastor Renato, preferencial. Não sei se os irmãos já viram, quando os donos de barco vai, eles querem ficar na frente. Ali é o melhor lugar de se ver tudo e todas as coisas, é ali. O melhor lugar que tem do barco é a proa à frente. O Senhor Jesus Cristo falou, eu estou aqui atrás, não venho para trás não, o caminho é seguir. E os discípulos, com medo, voltou e acordou o Senhor. E a palavra vai dizer que Deus, ele estava dormindo. Mas será que Deus dorme? Vai dizer que ele é onipotente, onipresente. Ou seja, Jesus não estava dormindo. Jesus queria ver até onde ia a fé daqueles homens. É assim na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós estamos passando por um problema, queremos resolver com nossas mãos, estamos passando por uma dificuldade, queremos resolver do nosso jeito, acima de pedra e barranco, levar tudo no peito. Deus está falando essa tarde, ei, eu que dou direção, você não entendeu ainda, sou eu que estou no barco te dando direção, sou eu que estou no barco te dando a direção para você seguir. Se você for sozinho, vai dar tudo errado, você vai voltar para trás e ver que eu estou aqui te esperando e vou resolver o teu problema. Só que agora eu vou complicar um pouco. Vou complicar um pouquinho. Deus, ele só corrige quem ele ama. Eu glorifico a Deus todos os dias. Muita gente fala, é puxa saco, é porque está pregando. Não, pela vida do nosso pastor Cleito, pela vida do nosso pastor Renato, que também está conosco, nosso pastor Mário, mas mais pela vida do nosso pastor Cleito. Por que, Israel? A gente que visita as igrejas, a gente vê tanta coisa errada, e você é privilegiado de ser escolhido, é privilegiado de estar numa igreja que prega a verdade, a palavra, tem um pastor que zela pela tua vida, tem um pastor que se preocupa com você, e você não dá valor ao lugar que Deus te colocou. Amados, esses dias, um tempo atrás, quando eu entrei aqui, eu era de um denominado ministério, não vou falar, que foi ali que eu tive um encontro com Deus, mas quando tinha reunião de pastores, a igreja era dividida, pastores de um lado, ninguém podia encostar, membros do outro. Hoje tivemos um café da manhã maravilhoso, todo mundo participou igual, pastores, obreiros, membros. Igreja denominada não deixa se misturar, pessoas de status grande separado, membros para o outro lado,
não se misture. E você tem um privilégio de ter um pastor que está no teu meio. Você tem um privilégio de um pastor que está ensinando a palavra, a verdade. Está com você a todo momento. Está com você quando precisa. Quando você quer alguma orientação espiritual, ele está ali. Basta você ligar, ele está a te responder. E tem pessoas que não dão crédito à palavra do Senhor e não dão crédito ao pastor que tem. Então a partir de hoje, sai daqui com um pensamento diferente. Fala, eu amo esse ministério, eu amo meu pastorado, eu amo essa igreja, eu amo meus irmãos, porque é minha família. Aí Deus vai fazer tão coisas grandes que Deus ele está na popa descansando. Eu trabalho com barco, o lugar mais luxuoso que tem é a proa, porque a proa tem vários bancos ou assento para se deitar, tem camarotes, então é o melhor lugar de você se ficar confortável é a proa. Só que Deus ele escolheu a popa. Só que se você entender, eu vou te dizer no mundo espiritual, Deus está falando onde vai a popa é onde vai o motor. Barco quando desliga o motor dá um a tendência dele é sacudir. O barco, quando o motor lhe dá um pane ou para o motor de funcionar, ele não tem força nem para frente nem para trás. Ele fica balançando sem deriva algum. Aonde o mar leva ele, ele vai. Aonde anda joga, ele está indo. Mas quando liga o motor, ele vai, acelera, ele vai onde ele quer. Você não entendeu de dizer, Deus é a tua força nessa tarde, hein? Quando você menos esperar, você colocar, chamar o Senhor na tua vida e falar, Senhor, eu creio naquela palavra, eu acredito na tua promessa, que o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar, eu creio, Senhor, em ti, Ele te dá a direção. Mas quando o teu motor está desligado, a tempestade te joga. Então nessa tarde, liga o motor. Então nessa tarde, deixe o motor ligado. Não é tempo de você parar não, não é tempo de você desistir não, não é tempo de você murmurar não, é tempo de você buscar face, é tempo de você confiar na promessa, é tempo de você buscar o reino de Deus, porque o Senhor está voltando a qualquer momento para nos buscar, e nós temos que estar preparados para morar no reino de Deus. Amados, eu confesso para vocês que é fácil ser cristão? Não, é complicado. Você começa a ser julgado, apontado, xingado e vários tipos de coisa. Só que eu te digo para você, hoje eu tenho paz. Hoje eu coloco a cabeça no meu lugar, deito, acordo, levanto, ando de cabeça erguida, não devo nada para ninguém e tenho um Senhor na minha vida. Eu tenho um Senhor na minha vida. Antes de eu ser cristão, comecei a ter um pastor Renato, ele falou, Israel, você era Jacó? Eu falei, eu acho que eu era mais pior que Jacó. Eu era ali mais para Davi dentro da batalha ali, fazia tanta coisa errada. Pessoas me convidavam para ir para a igreja, não ia. Pessoas me chamavam para ir para a igreja, não queria. Falava a mesma coisa, igreja é tudo igual, só acaba pedindo dinheiro. Só acaba pedindo dinheiro. Só que aí Deus, na Bahia, usou uma mulher, há 15 anos atrás, não tenho vergonha de dizer do meu testemunho, eu estava ali com meus amigos, todo reunido, e aquela mulher foi usada tremendamente por Deus, falou comigo, eu falei, eu que estou maluco e ela endoida? Eu que estou maluco e ela endoida? Ah, essa crente é doida. E só que aquela palavra ficou no meu coração, porque ela falou para mim algo muito impactante. Ela falou assim, enquanto a vida é esperança, Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você. E aquilo ali ficou guardado dentro do meu coração. Só que Satanás, ele conhece também o projeto de Deus na tua vida. Quando ele vê que Deus quer mudar a tua história, te chamou, ele vai tentar de várias maneiras te impedir. E vai chegar um determinado tempo que eu vou estar ali naquele lugar na minha cidade, as coisas começam a ficar complicado para mim, eu olho para o céu e falo, Senhor, o Senhor prometeu, eu não quero mais essa vida não, eu quero mudar, eu quero ser alguém, eu quero ser reconhecido por alguém. E ali Deus usou um amigo meu para me trazer para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, trabalhei 1 ano e 6 meses numa firma, conheci minha esposa, andava no mundo errado com minha esposa,
fazendo coisas erradas, bebendo e várias outras coisas. Só que chegou um momento de ela começou a ir para a igreja. Só que quem não é cristão, acha o quê? Já vem lá, ó, ixi, toda vez é a mesma coisa. Chegava do trabalho, ela me chamava, não vou, não vou, não vou e não vou. Morri, nasci e vou morrer no mundo. Não tem quem faça que eu vou para a igreja. E lá do céu o Senhor olhando, falou, sua hora vai chegar, não se preocupe não, calma. Chegou um dia, cheguei do trabalho mais cedo, minha esposa arrumada com meus filhos para ir para a igreja. Ela falou, vamos filho para a igreja? Eu falei, não vou, não gosto, é a mesma coisa. E ali ela foi para a igreja, falou, se você quiser, eu estou lhe esperando lá. Eu falei, tá bom, mas eu não vou, não espera não que eu não vou. Tomei meu banho, comecei a me arrumar, a cabeça começou a doer. Eu falei, eu vou para a igreja, a cabeça parava. Falava, não vou, a cabeça doía. Eu tomei a decisão, falei, eu vou. E quando eu coloquei o pé na porta daquela igreja, o pregador já começou a falar, foi eu que te trouxe, foi eu que te falei que ia mudar a tua história, e hoje chegou o teu dia. Você falou que não vinha, ó você aqui. Eu não lembro mais de nada, só lembro quando eu abri os olhos, já estava lá no chão, chorando, e daquele dia Deus começou a mudar a minha história, Deus começou a mudar a minha família, e falei, filho, foi eu que te chamei, foi eu que falei, vai passar por tudo isso, para te dizer que eu sou o Deus da tua vida. Aquelas pessoas que falou que ia morrer com 18 anos, aquelas pessoas que falou que não ia ter nada, que não ia ser ninguém, Deus me honrou, e hoje eu sou dependente do Senhor. Tudo que eu faço, eu coloco o Senhor na frente, tudo que eu vou fazer, eu apresento para Deus, e Deus tem nos honrado, e Deus nos honra. Deus só vai dar honra a quem tem honra. Deus nos honra. E ali aqueles discípulos olhando, vai acordar o Senhor, e eles falam, o Senhor está dormindo e nós estamos se afogando, o Senhor não se preocupa não? Eu acho que aqueles discípulos, ele não era doutrinado na palavra, porque como é que um homem está andando com o mestre? Como é que os homens estão andando com o Senhor? Via milagre acontecer, via o sobrenatural acontecer, e no meio de uma tempestade, eles começam a ficar preocupados, e no meio da tempestade, ei, eu vou te dizer para você nessa tarde, eu não queria falar, mas Deus está falando, vou te dizer, no meio da tempestade não é você voltar para trás não, no meio de tempestade é para você glorificar, no meio da tempestade é para você dar glória e confiar no Senhor. Quando você estiver passando pelo problema, não murmura não, coloca o teu joelho no chão e fala, Senhor, até aqui eu fui, mas a partir de agora é o Senhor, e Deus fala, deixa comigo filho, porque eu falei, vai passar, tudo isso vai passar na tua vida. Ei, vou te dizer algo mais, Deus hoje nessa tarde quer você mais perto dele, e Deus é maravilhoso, e os seus discípulos acordam o Senhor, e aqui versículo de número 39, e despertando, repreendeu o mar. Amados, o mar, ele é maravilhoso, eu não tenho medo de água, não tenho, mas eu respeito as águas, as florestas, respeito os limites de cada um, mas se você for analisar o mar, como é maravilhoso o mar, ele joga, puxa, e vai dizer que o Senhor chega para o mar e fala, acalma, aquieta-te vento, cala-te, e tudo volta ao normal. Deus, ele nos ensina a confiar, e os discípulos não confiam no Senhor. Só que também ao mesmo tempo que nós temos que confiar, orar, jejuar, nós também temos que agradecer. Agradecer pelo que você não tem nada. Agradece que chega. Eu antes de ter minha casa, eu morava de aluguel, eu quando colocava o joelho no chão, orava, eu falava, Senhor, obrigado pela minha casa. Aí minha esposa, que casa? Você não tem casa? Falei, eu tenho, você que não está vendo. Aí com o tempo ela começou a entender o que eu estava chamando, porque a fé é um firme das coisas que não se vê, mas espera no Senhor. Eu comecei a chamar a minha casa, falei, já é minha, eu tenho minha casa. E quando a gente construiu nossa casa, ela olhou e falou, agora eu lembro daquelas orações, agora eu entendi. Falei, você está entendendo? A fé é isso, a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera no Senhor. Os discípulos,
Eles andavam com o Senhor, eles viam milagre, mas eles não tinham fé, porque se eles tivessem fé, ele estava no meio da tempestade, ele estava passando no meio do problema, eles estavam enfrentando ali aquele vendaval, ele falou, mas o nosso Senhor está aí atrás na direção, então temos que ter fé, que isso aqui vai acalmar, isso aqui vai passar, e nós vamos chegar ao outro lado, porque Deus que falou, não foi o homem, não foi ninguém, foi o Senhor que falou, vamos passar para o outro lado, então vamos passar, continue sentado, mas está entrando água, continue deixando entrar, porque se ele está na direção, vai dar certo. Eu não sei como eu vou passar, eu não sei como eu vou seguir, mas eu sei que Deus falou, então eu vou acreditar na promessa de Deus. E eles não acreditaram. É tanto que eles acordam o Senhor, falam, Senhor, vamos afundar, o Senhor vai deixar nós morrer? Eles não tiveram fé. E Deus, ele se agrada com quem tem fé. Eu trabalho com um rapaz, ele não é cristão e nem católico, ele é neutro, só que ao mesmo tempo eu fico tão impactado pela fé daquele homem, que eu admiro até às vezes a fé dele. Esse dia ele falou para mim assim, eu estou passando por um problema particular com minha esposa, mas eu sei que ali Deus vai curar. Eu falei, amém. Quando foi esse dia ele voltou de fé e falou assim, Vaso, Deus curou a minha esposa. Aí eu falei, amém, graças a Deus. Ele falou, Deus é bom. Eu falei, mas Deus também quer algo a mais contigo. Ele falou, eu sei, mas estou esperando o momento certo. Eu falei, amém. E eu fico falando de Deus para ele. Mas é uma fé, pastor Reinaldo, que a gente fica admirável. A esposa dele estava passando por um problema, uma doença, enfermidade tremenda, e ele falou, Deus vai curar, e Deus curou. E nós cristãos não temos essa fé? E nós cristãos temos que ter essa fé. Pai, eu estou passando por esse problema agora, mas eu sei que o Senhor vai me colocar na vitória. E quando você começa a colocar Deus na situação, Deus se agrada. Quando você começa a colocar o Senhor na situação, Deus se agrada daquilo. Porque quando você chama o Senhor, Ele está dizendo, está confiando, eu estou trabalhando. Quando você está orando, eu estou fazendo. Quando você está indo para a igreja, eu estou transformando. Mas Israel, irmão Israel, não está adiantando. Está adiantando sim. Quantas pessoas não orou pela minha vida? Olha onde eu estou aqui nessa tarde. Aonde eu estou aqui nessa tarde, pregando a palavra, assim como a palavra foi falada há 15 anos atrás. Basta você confiar. Confia, só confia, não se desespere. E ali, os seus discípulos passou para o outro lado. E Deus, Ele nessa palavra, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos ensina. Muitas pessoas hoje é escolhida, tem dons, tem chamado, mas está desistindo no meio do caminho. E hoje, nessa tarde, se tiver pessoas que estão nessa situação, Deus manda te dizer, é para passar isso aí, é para vir para a minha presença. Eu não quero você apenas sentado, eu quero você fazendo a obra. Eu não quero apenas você do meu lado na minha casa parado, não. Eu quero você se movimentando, trabalhando na obra, na casa para mim, porque o trabalho não é para o pastor, o trabalho é para Deus. O trabalho, a obra não é do pastor, mas é de Deus, e Deus se alegra quando você faz isso na presença dEle. E aqueles homens acordam o Senhor. E vai dizer que Deus, Ele levanta, Ele olha a situação, Ele olha, Ele fala, por que vocês se preocupam? Ah, mas porque não vamos morrer. Então tá bom. Mar, calma, vento, acala-te, sou eu, o Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Sou eu que te digo, tudo voltou ao normal. Só que Deus também, Ele deixa bem claro no versículo 40, disse, pois, tímidos, ou seja, não tem fé? Por que está tudo tímido? Não anda comigo? Eu não ensino para vocês o caminho e a verdade que sou eu? Por que vocês ainda não profetizam? Por que vocês ainda não falam? Por que você ainda não confia em mim? E o próprio Deus fala, ainda não tem de fé. É engraçado que a palavra fé é pequena, mas move montanha. A fé é uma palavra pequena, mas no espiritual é grande. No mundo físico ela pode ser pequena, mas no espiritual é grande. É fé, é acreditar no Senhor,
é acreditar na mudança, é acreditar na vida eterna, é acreditar. Só que Deus, Ele te dá a oportunidade de você escolher, ou desiste, ou segue, ou para, ou vai. Só que Deus sempre Ele vai te orientar. Mesmo você destruído, desesperado, todo acabado, Deus ainda te recebe de braços abertos. Mas hoje nessa tarde, não fique parado. Não fique parado esperando a tempestade se levantar, não. Porque quanto mais você se preocupa, quanto mais você tem medo, o inimigo cresce diante de você. Quanto mais você fica preocupado com medo, a tempestade cresce diante de você e você fica pequeno. Mas quando você coloca o Senhor na direção, chama o Espírito Santo na tua vida, falei, essa tempestade pode ser grande, eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande, é todo poderoso e pode resolver essa situação para mim. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é maior do que isso. Quem o que é essa tempestade pensa o que é para vir contra mim, porque eu tenho todo poderoso que criou o céu e a terra. Pode aplaudir, irmão. Aplaudir. E ali a tempestade se torna pequena. Não fugindo do foco da palavra, mas você tira pela vida de Davi. Davi era pequeno físico, Golias grande, mas só que Davi não tinha nada de besta. Ele chama para o mundo espiritual a batalha dele. Quem é tu que aflige o Filho de Deus, ou seja, o exército? Quando falamos Filho de Deus, estamos falando diretamente com Deus, não é só com nós. Quando alguém se levanta contra a tua vida, Satanás vem contra a tua vida, ele não está só indo contra você, ele está indo contra o Todo-Poderoso. E Davi ele chama logo para o Espírito e fala, quem é tu, filisteu, que vem contra o exército do Deus Todo-Poderoso? Quem é tu? E Deus fala, é isso aí, Davi. Eles estavam achando, o exército de Saul está achando que ele é grande, grande sou eu que estou aqui, grande sou eu, Davi, que é na tua vida, grande sou eu que vou derrubar esse gigante. Vai, filho, eu só precisava disso. Aquele que confiava, aquele que acreditava que eu ia fazer, então vai, Davi, que esse gigante já caiu, porque a ordem foi dada. E quando Davi pega a pedra, o gigante cai. E os filisteus batem em retirada. Eu quero dizer a você nessa tarde, eu estou encerrando. Enquanto você tem medo, o teu inimigo cresce. Enquanto você se acovara, volta para trás, o teu inimigo cresce. Enquanto você está pensando em correr, o teu problema cresce. Enquanto você está pensando em parar e desistir, o teu problema vai crescendo. Mas quando você toma posição, falei, esse problema para mim não é nada, ainda que no mundo físico pode ser grande para ti, mas para Deus não é nada. Ainda que pode ser grande aos teus olhos, mas para Deus não é nada esse problema, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que ressuscita mortos, o Deus que eu sirvo é um Deus que faz paralítico andar, o Deus que eu sirvo é um Deus que morreu na cruz e viveu o terceiro dia e está na glória com o Pai sentado, esperando o momento certo de buscar noiva. Só quem é noiva da glória, só quem é noiva da glória. Se você é noiva do Senhor, dá glória a Deus. E Deus, Ele deixou a promessa, vai passar para o outro lado. Eu pergunto para os irmãos, já estou encerrando, eles passou para o outro lado? Sim ou não? Passou, porque o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Mas, irmão Israel, já tem um tempo que eu estou esperando essa promessa. Espere mais um pouquinho. Irmão Israel, mas já tem um tempo já, eu não aguento mais esperar. Calma mais um pouquinho. Eu chego na hora certa, no momento certo. Eu não tardo, eu chego na hora e no momento certo na tua vida. Não fique preocupado. Deixa Deus dar direção na tua vida. Se a tempestade se levantar, acalma. Se as ondas querer vir te afogar, acalma. Porque quem está no barco é o Senhor. Quem está no barco não é qualquer um. É o Deus Todo-Poderoso Altíssimo. É o Deus Soberano. É o que criou e nos deu vida. É o que nos assoprou o fôlego de vida. E ao mesmo tempo, quando veio, morreu na cruz por nós, para ter a vida eterna. Deus é maravilhoso. Nessa tarde, eu quero dizer para você, já estou encerrando, quando você tem Deus, você tem tudo. Quando você tem Deus, você tem tudo. Tem paz,
tem alegria, tem harmonia, tem palavra, tem educação, tem sinceridade, tem honestidade. Você tem tudo quando tem o Senhor, porque Ele te dá tudo. É o Senhor. Quando a gente coloca Deus na nossa vida, quando a gente coloca Deus na nossa casa, na nossa família, o Senhor opera maravilhas. O Senhor restaura até pessoas que a gente acha que não ia ser ninguém. Eu tenho um pai que hoje ele é evangélico, graças a Deus. Mas eu cresci ouvindo meu pai, quem é no Nordeste sabe, ouvindo reggae. Meu pai fazendo bebedice. Um dia, quando eu aceitei o Senhor, eu sempre falei da palavra, ele falou para mim: filho, te respeito, te admiro, mas igreja não. Passou um ano, eu fiquei um bom tempo sem contato com ele, que ele não é muito chegado a celular. A esposa dele sim, mas ele não. Aí passou uns 6, 7 meses, eu falei assim, isso em 2020, pandemia. Falei: pai, e aí, como é que tá as coisas? Ele falou: a paz do Senhor, varão. Como é que está você? Eu falei: como que é? Ele falou: a paz. Eu falei: graças a Deus. Como é que o Senhor está? Ele falou: estou bem, aceitei o Senhor Jesus Cristo. Já tem 3 meses que eu estou indo para a igreja. Já tem 3 meses que eu estou no grupo dos varões, glorificando a Deus pelo que Ele fez na tua vida e na minha. E ali eu comecei a entender que o trabalhar é de Deus. Quando a gente ora, quando a gente apresenta, coloca na mão do Senhor, Deus começa a mudar. Deus começa a contar história diferente. E meu pai, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, está firme na rocha. E meu pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, está na presença, glorificando. Tem vezes que ele manda áudio para mim e fala: por que nunca mais falou comigo? Ó, Deus está te vendo, viu? Eu falei: eita glória, esse aí é varão de rocha mesmo, hein? Quem te viu, quem te vê, viu, pai? Deus é na tua vida. E Deus mudou a história dele, mudou a minha história. Assim vai mudar a tua história, a tua família também. Basta você crer, confiar, acreditar no Senhor, que tudo fará por você. Encerrei. Deus está no barco. Deus te dá direção. Só confia no Senhor, porque Ele tudo fará. Amém? Nessa tarde, a gente faz sempre um apelo. Se tem alguém que não aceitou ou recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida e quer receber hoje Ele nessa tarde, levanta a tua mão e vem à frente. Não deixe o inimigo atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Não fica pensando que você não é ninguém. Não fica pensando que você não vai conseguir, porque você vai passar. O próprio Deus falou: vai passar, vai conseguir, porque eu sou contigo. Então você que não aceitou o Senhor e quer uma mudança de vida, quer uma nova história, quer uma nova página escrita no livro da vida, levanta a tua mão e vem à frente. Mas eu tenho vergonha. Não é vergonha aceitar o Senhor, não. Não é vergonha receber o Senhor como Salvador, não. Vergonha é você estar passando um problema e não ter ninguém para com você. Não tem ninguém nessa tarde que quer aceitar o Senhor? E se você que está desviado ou parou, eu não gosto de falar a palavra desviado, mas parou no meio do caminho e não prosseguiu com o Senhor Jesus Cristo, quer voltar para o caminho? Não tem? Não tem ninguém? Então, amém. Convidar o pastor Renato para dar uns recados e já está fortando, amém? A salva para o Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, né? Palavra forte. Palavra tremenda. E eu aprendi o segredo, como não esquecer daquilo que Deus falou comigo. O Espírito Santo colocou no meu coração para anotar. Então, aí, ó. Amados, como está o barco? O barco está balançando, o barco está agitado. A perseguição está vindo da direita, da esquerda, está vindo de um lado, do outro. Como é que está a situação? Como que tem sido a tua vida? Eu quero convidar toda a igreja a vir aqui à frente, porque você recebeu uma palavra de vida. Você recebeu uma palavra poderosa.
porque o barco estava no meio do mar e ia se afundar. Agora, tem um detalhe, me permita, presbítero, fazer uma observação aqui, dentro da palavra que você ministrou, porque é a palavra de Deus. Jesus, ele estava cansado. O corpo material de Jesus estava cansado. Jesus deitou sobre uma almofada, como está escrito lá. E ali o balançado do barco não acordava Jesus. Se entrava água dentro do barco, a água entrava com violência. Caía respingos em Jesus também. Tem pessoas que basta, é só um barulhinho, já acorda. Eu não, você pode jogar um balde d'água em cima de mim, você pode jogar, pode me arrastar da cama, tirar o colchão. Tem dia que eu acordo, estou todo vermelho. Aí eu falo, tu me bateu, foi? Aí ela, não, era os pernilongos, não sei não, hein? O negócio é esse, hein? Não acordo. Pode bater, pode dar cepada, que eu não acordo, não. E Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos, eles perguntam, Senhor, não importa que nós pereçamos? O Senhor não se importa conosco? Quantos nos já fizeram esta pergunta, Senhor? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo, a perseguição que eu estou enfrentando? Será que o Senhor não está vendo a luta que eu estou passando? Será que eu mereço isso? Será que... Posso dizer uma coisa? Merece. Meu Deus, que negócio é esse, pastor? Agora você pregou heresia, pastor. Eu não volto mais na igreja. Não conta pastor Cleito, não. Mas nós merecemos porque nós estamos seguindo aquele que anda no nosso barco. Porque ele nos chamou e ele não nos coloca em prova maior do que nós podemos suportar, não. Então ele conhece o teu limite, ele sabe da tua capacidade, ele sabe até onde você pode ir. A luta que ele colocou na tua vida para você passar. Mas é que você não conhece a minha família, pastor. Se você estivesse lá, se você soubesse o que é lá. Eu conto ou minha esposa conta? Eu conto. Minha mãe me expulsou de casa. Minha mãe é crente, mulher de oração, mulher que dobra o joelho e esquece de levantar. Em março do ano passado eu estava lá, trabalhando com meu pai, cuidando de uma vaca, com um super salário de R$200 por mês. Olha que super salário, hein? Para um pai de família. Março do ano passado, hein? Conta, faz a conta. Deu nem um ano. Tinha acabado de fechar meu comércio com quase R$50 mil de dívida, mas estava lá tirando leite da vaca com um super salário de R$200 por mês. E o inimigo, ele armou uma cilada. A minha mãe se opôs contra mim e se levantou contra mim e me expulsou da casa dela. Se ela estiver ouvindo essa mensagem, ela vai entender que aquilo não foi ela que quis, não, foi permissão de Deus. Porque eu estava buscando uma zona de conforto e Deus permitiu tudo aquilo, permitiu que o inimigo se levantasse para que ele me levantasse, para que ele me trouxesse de volta para o meu lugar de origem, de onde eu nunca deveria ter saído. Mas eu não tenho força para orar. Então ora até ter força. Eu não sei orar, então ora até aprender a orar. Este ano vai ser o ano do propósito, o ano de Peniel, o ano que o Senhor escolheu para ser o ano de face a face com Deus. Irmãos, e viver face a face com Deus, não pensa que é moleza, não, hein? Glória, glória, aleluia, glória. Vai vir pedrada. Árvore que dá fruto recebe pedrada, recebe varada, recebe pancada, e o machado está sempre no pé. Machado está sempre no pé. Que diz que ele limpa a árvore que dá fruto, para que dê mais fruto. Não está dando fruto? Tome cuidado, hein?
Porque ele limpa a que dá fruto, mas o que ele faz com a que não dá fruto? Eu não me lembro. Alguém pode me refrescar a memória, Diácono Guilherme? O que ele faz com a que não dá fruto, Diácono Guilherme? Lança-se no fogo. Corta e faz o quê? Lança-se no fogo. E arde, queima. Mas olha onde ele nos colocou. Nos colocou num lugar onde nós recebemos uma palavra viva, uma palavra poderosa. E o pastor ele cobra, o pastor Cleiton ele cobra. Não pregue o que não está na Bíblia. Pregue a Bíblia. Você não tem o que falar, leia a Bíblia. Só isso já está bom demais. Você recebeu a palavra de Deus hoje. O Senhor está no teu barco. Pode balançar. Mas está quase afundando. Está com uns buracos, uns rombos de todo tamanho. Está entrando água, está enchendo. Meu barco está enchendo. Já estou no limite, pastor. Estou aguentando mais não, pastor. Estou quase para desistir. Estou quase para chutar o pau da barraca, pastor. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele conduzir o teu caminho. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos neste momento. Diga assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu recebi a tua palavra nesta tarde, e a tua palavra, ela é fiel e verdadeira, e ela não volta para o Senhor vazia. Ela já produziu dentro de mim o resultado para o qual ela foi enviada. Senhor Jesus, o meu barco, ele ia se afundar, mas o Senhor está dentro dele, e a minha casa não vai perecer, a minha casa não vai cair, porque eu sei que o Senhor é a rocha aonde eu edifiquei a minha casa. Espírito Santo, este ano eu vou estar face a face com Deus. Lutas virão, mas eu sei que de todas elas eu sairei ileso, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus, comece a falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, Senhor, foi ministrada nesta tarde, Senhor, e que palavra maravilhosa. Porque, Senhor, nesta tarde nós podemos entender que com Jesus no nosso barco, ainda que, Senhor, todas as circunstâncias sejam contrárias, ainda que porventura, Senhor, o barco venha balançar, o barco venha se agitar, Senhor, ainda que porventura ele pareça que vá a pique, ainda que, Senhor, pareça que tudo está perdido, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa ajuda, o Senhor é a rocha inabalável. Então, Senhor, toma conta da minha casa, toma conta da minha família. Senhor, nós vamos iniciar este propósito. Meu Deus, fortaleça a tua igreja, prepara, Senhor, o teu povo, porque, Senhor, este ano é o ano de Peniel, é o ano de face a face com Deus, mas não é fácil continuar, Senhor, permanecer face a face com o Senhor. Por isso, Senhor, cuida de cada um. Senhor, guarda o teu povo, guarda o coração do teu povo, Senhor, para que não venha fraquejar, para que não venha desistir, para que não venha, Senhor, voltar atrás. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então aplauda bem.